Graça e paz, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo. Vamos aí para o nosso segundo dia, nosso segundo estudo bíblico e devocional aqui na Palavra do Senhor. Na devocional de ontem, estávamos abordando a respeito da oração do Pai Nosso, no texto aqui de Lucas, no capítulo 11. E hoje, ainda falando sobre oração, estaremos lendo a partir, o mesmo capítulo 11, e a partir do verso 9. Gostaria de estar lendo para você. Diz assim a Palavra do Senhor. Por isso digo, peça e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. É interessante quando nós lemos e abordamos esse texto de forma mais específica. Jesus, esse texto ele também é abordado lá em Mateus, no capítulo 7, do verso 7 até o verso 11. E é interessante, não sei se você sabia dessa informação, mas no meio dos cristãos foi muito difamado um termo que ele não é repetido aqui na Bíblia, e o termo é pedir, pedir. Esse texto, não sei se você já ouviu dessa forma, muitas pessoas já falavam pedir, pedir e lhe será dado. Mas quando nós vemos esse texto aqui, a gente vai ver que essas palavras, busquem, batam a porta e tal, elas são faladas apenas uma vez. Quando nós abordamos esse pedir, pedir, buscar, buscar, bater, bater, dá a ideia para nós que de muito nós falarmos ou muito nós repetirmos, nós vamos receber aquilo do Senhor, seja a porta aberta, seja uma bênção, ou seja qual for a coisa que você está pedindo para o nosso Senhor. Mas isso não é uma verdade. Quando nós lemos esse texto, fica bem claro que esse texto ele vai falar muito a respeito de constância, um dos pontos que inclusive nós já abordamos dentro da oração do Pai Nosso. A realidade desse texto é muito mais constância e menos repetição. É bacana que o Senhor ele sabe aquilo que nós precisamos, e se o Senhor sabe aquilo que nós precisamos, por que então nós devemos pedir? Você já fez essa pergunta? Por que nós devemos fazer pedidos ao Senhor, sendo que o texto mesmo diz que o Senhor é um Deus abençoador? Por que nós precisamos pedir coisas a Deus? E a verdade é que a resposta para isso é a mesma resposta do porquê nós oramos. Muito mais a ver com a gente tem do que a ver com Deus propriamente dito. Porque a oração, ela não muda o coração do Senhor. A oração, ela não muda o caráter de Deus. Pelo contrário, ela muda, na verdade, o nosso coração e o nosso caráter. E os pedidos a Deus é a mesma coisa. Queridos, a oração ela é uma forma de nós nos comunicarmos com Deus, de nós estarmos tendo um momento de intimidade com o Senhor. Então isso é para mudar a nossa vida e não mudar o Senhor. Tem até não sei se a gente pode dizer como se fosse um macete, mas, querido, entenda, o Senhor ele sempre dá aquilo que nós precisamos e que é da vontade dele. Então, se você pede alguma coisa que seja da vontade do Senhor, querido, você vai receber, porque é da vontade do Senhor que você receba. Então, qual é a nossa principal dificuldade no meio disso? Querido, sabermos a vontade de Deus. A gente não falou lá na oração do Pai Nosso que justamente o nome do Senhor, a vontade do Senhor na nossa vida e o reino de Deus precisam ser prioridade, precisam vir primeiro? A vontade de Deus entra exatamente aqui nesse ponto. Querido, nós precisamos orar para saber qual é o propósito e a vontade do Senhor para a nossa vida. E não só para a nossa vida como um todo, né? Qual é o propósito da nossa vida em si. Mas a gente deveria estar buscando o direcionamento do Senhor, na verdade, para fazer todas as coisas. Seja nos estudos, seja na família, seja no seu trabalho. A verdade é que em todas as coisas nós deveríamos estar buscando primeiramente o Senhor, para saber qual é a sua vontade e assim nós caminharmos em cima dela. É interessante que quando nós lemos esse texto, a gente vai ver que Jesus ele vai novamente trazer a ideia de paternidade, se comparando ao Pai. A palavra do Senhor vai dizer assim novamente, qual pai do meio de vocês que se pedir um peixe de um lugar disso me dará uma cobra? E aí lá no final ele fala, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, está falando de pais, quanto mais o Pai que está nos céus me dará o Espírito Santo àquele que o pedir. Querido, é interessante que Jesus aqui novamente vai trazer a ideia de paternidade do Senhor, trazendo essa questão mais ainda de intimidade. No final desse texto, a gente vai ver também que, por mais que seja óbvio, como diz lá no Salmo 100, no versículo 5, querido, Deus é bom.
às vezes a gente parece ter um pouco de dificuldade de entender isso, que o Senhor é bom, porque às vezes nós passamos por algumas coisas e até mesmo quando nós olhamos para onde estão caminhando as coisas do mundo, parece que isso fica meio em xeque. Mas entenda uma coisa, e essa é uma palavra de Deus para a nossa vida, querido, tudo que acontece está debaixo das mãos do nosso Deus, e nada acontece se não for da vontade dele, se não for da permissão do Senhor. Nós somos maus. Nós somos maus, e o Senhor ainda traz esse paralelo. Se nós que somos maus sabemos abençoar, querido, quem dirá o Senhor? O nosso Deus, ele é um Deus bom, é um Deus abençoador. Então, querido, a verdade é que muito mais daquilo que nós pedimos, nós precisamos saber que Deus, ele conhece a nossa necessidade. Por isso que fala que o Senhor Deus, quando nós pedimos para Ele vai dar justamente o quê? O Espírito Santo àqueles que o pedirem. E isso já é parte da promessa do Espírito Santo, que seria derramado ali em Atos 2. E o Espírito Santo de Deus, ele está diretamente ligado lá ao texto de João, capítulo 1, verso 12, que diz: mas a todos que o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Estamos falando tanto de paternidade de Deus como Pai, e aqui agora, querido, nós quando recebemos o Senhor e cremos no nome dele, querido, foi nos dado esse poder de sermos chamados, sermos feitos filhos de Deus. Então, querido, o Senhor, ele derrama o Espírito Santo dele na nossa vida. E quando é que nós recebemos esse Espírito Santo? Quando nós levantamos as nossas mãos e aceitamos Jesus como o único Senhor e Salvador da nossa vida. A partir disso, o próprio Espírito dele começa a fazer de nós a sua própria habitação. E o que o Senhor disse que nos daria, que seria o Espírito Santo, ele realmente vai lá e derrama sobre nós, ele vai lá e nos presenteia. Então, querido, se você pode pedir algo ao Senhor, você peça o Espírito Santo ao Senhor, porque o Espírito Santo, a função dele é nos aconselhar, nos dar conselhos e fazer com que toda essa palavra que a gente fale, estude, isso permaneça firme no nosso coração. E em meio a tantas vozes, ele seja uma voz que grita dentro de nós. Então, querido, como a gente fala mais uma vez, a palavra do Senhor, ela é muito rica. Aqui nós ainda continuamos falando a respeito da oração e como esses textos, como essa mensagem, ela traz o devido impacto. E deixa eu falar uma coisa para você, para nós estarmos finalizando. Não deixe de orar. A palavra do Senhor vai dizer que nós devemos orar e orar sem cessar, sem parar, querido. Não é sobre orar muito. É sobre muito que eu falo no quesito tempo. Você não precisa ficar 1, 2, 5 horas orando, querido, mas é você estar diariamente, todos os dias ali buscando uma vida de constância e oração do Senhor. A Maria de Calcutá, ela vai dizer que, ao ser questionada em relação à sua frequência de oração, ela responde que ela não ora nem 5, 10 minutos, mas não fica 5, 10 minutos sem orar. Então, querido, isso é um padrão que o Senhor estabelece, um padrão de constância. Nós, se quisermos buscar e ter mais do Senhor, receber mais de Deus, nós devemos muito mais do que conteúdo, muito mais do que intensidade. O Senhor, ele merece constância. Cada dia nós vamos ali e regamos um pouquinho a semente no nosso coração, e essa semente, ela tem esse poder de florescer. Então, que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Não sei qual momento do seu dia que você está vendo esse vídeo, mas que essa palavra possa abençoar a sua vida e fazer com que você fique mais próximo do Senhor. Amém? Tamo junto. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo aí, para que a gente possa também estar alcançando mais pessoas e essas pessoas venham estar recebendo uma palavra breve, mas com todo o seu devido impacto aqui nas Escrituras do Senhor Jesus. Fique com Deus e até um próximo vídeo.